Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flautas e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus nos faz uma exortação sobre um vício, uma doença espiritual, que nós precisamos ter cuidado e olhar para a nossa vida, para que a gente não caia e não alimente essa doença. E essa doença é a insatisfação. Porque a pessoa insatisfeita, ela pode ter as melhores coisas do mundo, mas ela nunca estará feliz e realizada com aquilo. A insatisfação é o sinal de um vazio existencial. A insatisfação é o sinal de que uma pessoa não encontrou aquilo que realmente completa a sua vida. A insatisfação é um sinal de alguém que não aprendeu a amar. Porque aquele que não aprende a amar nunca consegue perceber a beleza escondida de cada coisa. Nunca consegue perceber que aquilo que se aproxima dele e aquilo que ele alcança sempre é um dom de complementariedade. Mas aquele que não aprendeu a amar, ele acha que tudo na sua vida é de posse dele. E por ter alcançado uma posse, por ter se apropriado de todas aquelas coisas, ele, quando alcança uma coisa, ele sempre esquece aquela coisa e busca alcançar outra. Por isso que a insatisfação ela pode crescer no coração humano, porque quando o ser humano ele se apropria das coisas de Deus, ele nunca será capaz de se ver realizado com aquilo que Deus o concede no seu dia a dia, durante toda a sua vida. Nós só conseguiremos se ver realizados quando nós entendermos que tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, naturalmente são dons para a administração. Nada é nosso. Tudo é um dom de Deus que nos é concedido para que nós possamos administrar este dom. E administrando bem este dom, nos tornamos capazes de cada vez mais nos ver realizados, porque uma vez que nós entendemos que tudo que temos não é nosso, nós nos vemos muito mais responsáveis por fazer conservar aquele dom, aquele bem, que seja relacional ou que seja material. Por isso que a pessoa que aprendeu a amar, ela nunca tem uma insatisfação, mas ela sempre se inclina ao outro para cultivar aquilo de mais belo que há no outro, porque ele entende que o outro não é posse dele, o outro é um dom que lhe foi concedido para que ele possa administrar, guardar, cultivar e fazer frutificar. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre essa insatisfação, que é um sinal do vazio existencial. Por isso que hoje no mundo as pessoas vivem buscando a ganância, elas vivem buscando os prazeres, porque são pessoas que não encontraram um verdadeiro sentido para a sua vida e querem colocar como verdadeiro sentido da sua vida aquelas coisas passageiras. Mas o que dá verdadeiro sentido à vida é aquele que é eterno,
É Deus e a presença de Deus nas pessoas que se aproximam de nós. É isso que nós precisamos aprender a cultivar para fazer florescer e dar frutos. Depois, no Sagrado Evangelho, nós vemos como que Jesus vai nos dar um exemplo. E ele vai falar que são como crianças que gritam aos colegas dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Isso significa que a pessoa insatisfeita, pode alguém querer fazer ela feliz, que ela nunca vai ser feliz. Ela nunca vai aprender a se alegrar com a alegria do outro. Mas também ela nunca vai aprender a chorar a tristeza do outro. Ela nunca vai conseguir ter essa capacidade de compaixão, de misericórdia, de participar da vida do outro, porque o insatisfeito, ele está sempre preocupado consigo mesmo, com a sua insatisfação. Por isso que Jesus depois ele dá outro exemplo, falando de João Batista e falando dele mesmo, porque João veio como um profeta e ele vai dizer que ele não comia e nem bebia e diziam que ele tinha um demônio. Já o Filho do Homem, que come e bebe, dizem que é um comilão e beberrão, porque na verdade essas pessoas insatisfeitas, elas acham que tudo aquilo que está no outro é uma coisa que agride, atinge a vida dele mesmo. Ele não consegue ver o bem que se manifesta na vida do seu próximo. Nós precisamos ter esse grande cuidado para que a gente não permita com que essa doença da insatisfação cresça no nosso coração, para que possamos curá-la e assim nos ver cada vez mais realizado. Porque a realização da vida, ela não é uma coisa que se obtém, mas a verdadeira realização da vida é algo que se cultiva no caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.